Uma boa noite, igreja. Estou feliz mais uma vez por estar aqui com vocês. Eu queria deixar um recadinho. Eu sou muito grato a Deus porque você está aqui nessa noite. Mas quarta-feira, eu queria que vocês fizessem um anúncio para a igreja. É até um pouco ridículo isso, né? Eu queria que vocês anunciassem para a igreja que se tiver que perder em qualquer dia da semana, não perca quarta-feira. Tá ok? Fechem os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, somos gratos pela Tua misericórdia em nossa vida. Obrigado por nos permitir viver e nesse instante ter uma oportunidade de louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, porque somente Tu és Deus, um Deus maravilhoso, excelso, majestoso, soberano, santo, santo, santo. Somente Tu és Deus e não há outro como o Senhor, nem no céu, nem na terra, em nenhum lugar do universo. Nesse instante, Pai, nós vamos abrir a Tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos use, não só aqui no falar pelo pregador, mas na Tua igreja, através da audição, possamos ouvir, compreender e praticar a Tua palavra, porque esta é a Tua vontade. Abençoe crianças, adolescentes, jovens, adultos, a cada amigo que está conosco nessa noite, trazendo alegria aos nossos corações. Que o Teu Espírito agora, Senhor, nos use, que ache lugar em nossa vida, em nosso ser, em nosso corpo, em nosso coração, e possamos sair daqui cheio, derramando dEle. Continua conosco, daqui a pouco voltaremos a falar mais contigo, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no livro das segundas Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 6, Segunda Crônicas 6. Eu tinha orado por uma mensagem o dia inteiro hoje, mas na última instância eu soube que não ia ser possível. E o Senhor me manda dizer isso aqui para vocês. O sonho, queridos, de Davi era fazer uma casa para Deus, porque o sonho de Davi era ter Deus perto dele, ou ele estar perto de Deus. E um dia, em seu palácio de alvenaria, ele olha para a tenda sagrada e diz: não é normal, não pode ser normal eu morar numa casa de tijolos e o meu Deus morar numa barraca. O sonho de Davi era construir uma casa para Deus, pertinho dele. E ele fez esse propósito. Então ele vai ao profeta dos seus dias e pergunta ao profeta, converse com Deus, veja com ele se ele permite que eu construa para ele uma casa para que ele habite no meio de nós. E logo depois o profeta chega com a resposta e diz: Davi, pode preparar tudo, Deus tem muito interesse de ter uma casa aqui entre nós, mas você não construirá essa casa. Ah, queridos, eu fico imaginando assim, o pesar dele, porque era o sonho dele. Davi era um homem muito rico, próspero. Deus deu a ele tudo aquilo que ele sonhou. Não havia sonhos que não foram realizados na vida de Davi. E agora essa impossibilidade. O seu maior sonho, ele não poderia realizá-lo. Mas a Bíblia diz que aquele grande homem preparou todo o material para a construção do templo, da casa de Deus. E aqui nesse livro diz que a oferta de Davi, eu já preguei sobre isso aqui uma vez,
chegou a mais de 100 toneladas de ouro. Somente o ouro de Davi, não estou falando da nação, somente a parte dele, foram mais de 100 toneladas daquele mais puro ouro. As pedras, as grandes pedras, foram preparadas em lugares isolados, para que o lugar onde fora escolhido, para que fosse a casa de Deus, o templo do Senhor, não houvesse barulho, até a sua construção fosse reverente. Nenhum martelo foi batido, tudo trazido de fora para a construção daquela grande casa. E Deus dá o desenho a Davi, 27 metros de comprimento, por 7 de largura, e somente aqui na parte do Santíssimo, no Santo dos Santos, eles usaram 20 toneladas para revestir, ou seja, um reboco somente em ouro. Não parou por aí. Davi chama os seus líderes e diz: alguém de vocês quer me ajudar? Eu estou tão contente, eu estou tão feliz com Deus, que eu dei um presente para a construção dessa casa de somente o ouro. Não estamos falando da prata, do bronze, não estamos falando do ferro, que foram mais de 600 toneladas. Vocês querem me ajudar? Estão vocês felizes como eu estou? Vocês querem ser grato a Deus? E os líderes juntaram mais 170 toneladas de ouro. Mas sabe, Davi, você não vai poder construir esse templo por causa dos teus pecados. Qual era o pecado de Davi? Eu prefiro não falar porque nós já conhecemos. Mas por causa de ser um homem de guerra, um homem sanguinário, não por causa propriamente dele, mas por causa do seu braço direito, chamado Joabe, homem sanguinário, homem terrível. Se há um homem miserável, como chama Irã, na terra, nos tempos de Davi, chamava Joabe. E por o seu reino ser uma representação de sangue, ele não pôde construir. E essa missão foi passada para o seu filho, Salomão. E Salomão, com todo carinho, herda esse sonho do pai e agora parte para a construção desse templo. Aí eu quero ler para vocês o dia da inauguração, que começa aqui no versículo 12 do capítulo 6. Eu vou ler na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais aberta para a gente poder compreender melhor. Verso 12: Então, na presença de todo o povo, Salomão ficou em frente do altar e levantou as mãos. Vejam, no verso 13, ele havia mandado construir no pátio do templo um estrado quadrado de bronze que media 2,20 metros em cada lado e 1,30 metro de altura. Ele subiu no estrado e, na presença de todo o povo, se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e orou assim. Versículo 14: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. E esta oração, queridos, durou 29 versículos, que está escrito aqui por diante. Eu quero me parar somente em alguns deles. E naquele instante, Salomão, com toda a contrição, com as mãos erguidas ao céu, porém ajoelhado, porque diz a palavra que quando nós nos ajoelhamos, nós nos tornamos gigantes, podemos tocar o céu. No versículo 18, ele continua a sua oração dizendo: Mas será de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabe mesmo no céu. Como poderia este templo feito com mãos humanas, que eu construí, ser bastante grande para isso? Olha só, Salomão reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a grandeza de Deus, e ele faz agora essas perguntas para o céu.
No verso 19, ele continua: ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. No verso 21, escuta as minhas orações, escuta também as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá, sim, da tua casa no céu, aí onde tu habitas, ouve-nos e perdoa-nos. No verso 26 ele ainda continua dizendo: quando o céu se fechar e não chover porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que os tiverem castigado, diz o verso 27, escuta-os do céu. Olha que apelo, irmãos. No versículo 30, ele ainda continua dizendo: escuta a sua oração, ouve o teu povo do teu lar no céu, e perdoa-o, e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer. Verso 32. Quando um estrangeiro, Senhor, que viver numa terra bem longe daqui, ouvir falar da tua fama, dos teus feitos e das grandes coisas que tens feito, e vier te adorar e orar com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Verso 34. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para esta cidade, vejam, que escolheste, e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta dos céus, diz o verso 35, as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Que apelo. No versículo 37, escuta as orações do teu povo, se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, ouve as suas orações, ó Deus. No verso 40, queridos, agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que forem feitas neste lugar. Verso 41, levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança, que representa o teu poder. Que os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres, e que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade. Verso 32, ó Senhor Deus, não rejeites o rei que escolheste. Lembra do meu amor, lembra do teu amor para com teu servo, meu pai, Davi. Aqui termina a oração de Salomão. Mas se vocês observarem, no versículo 1 agora do capítulo 7, a Bíblia relata que quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor, diz o restante do verso 1, do Senhor Deus, encheu o templo. E por causa daquela glória, por causa daquela luz, diz o verso 2, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher aquele lugar, encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Eu queria, queridos, que vocês imaginassem o tamanho da alegria, da felicidade que contagiava o coração daquele povo. Eles estavam tão contentes, eles estavam tão alegres diante do Senhor, por terem agora o privilégio de ter uma casa de alvenaria, para poder ir adorar a Deus, que a sua alegria, o sentimento de felicidade que existia em seu ser, não podia ser contido.
E sabe, queridos, se vocês observarem aí no verso 5, Salomão ofereceu em sacrifício naquele dia 22.000 bois e 120.000 ovelhas. O negócio lá não foi pouco. A alegria foi tão grande que o povo não media esforços, irmãos, para poder estar adorando a Deus na sua casa, louvando o nome do Senhor. Hoje não precisamos mais de bois, hoje não precisamos mais de cordeiros. E quando nós olhamos numa grande festa, a casa de Deus, dá uma tristeza no coração, irmãos. Num dia como hoje, era para essa igreja estar lotada, com 300 pessoas aqui dentro, assistindo uma programação, e mais 300 lá fora, esperando acabar para poder entrar. Mas olha só para isso. No versículo 8 do capítulo 7, depois de Salomão e todo o povo de Israel comemorarem durante 7 dias, é o que nós estamos tendo aqui, a festa da dedicação daquele altar, estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. Escutem. No verso 9, no dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. Quantos dias de culto, irmãos? 14 dias. E o povo lá animado, ninguém arredava o pé de lá, queridos. Era um privilégio passar a noite entre irmãos. Era um privilégio ter o dia para juntar as nossas vozes e render louvores ao céu. O povo contrito, com o coração entregue, sem reserva, sem fronteiras, sem barreiras. Mas aí não acabou não, irmãos. No restante do verso 9 ainda diz que no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. Quantos dias de festa agora? 15 dias. O povo não queria ir embora. Estava bom demais lá, irmãos. O povo tinha satisfação e prazer de louvar ao Senhor. Eles não quiseram ir embora. Sabe o que aconteceu? Vejam o verso 10. No outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo ir para casa. Sabe o que significa isso? O povo não queria ir, o rei teve que mandar, irmãos. Hoje, para a igreja de Deus ser atraída, temos que fazer programações mirabolantes. Tem que ter gente de fora para poder chamar a atenção. E depois que os pregadores se vão, a mesmice volta ao normal. Parece que nada aconteceu. Só está bom enquanto os pregadores estão aqui. A Bíblia diz no restante do verso 10 que o dia 23 daquele mês, do 7º mês, o rei mandou o povo ir para casa. E diz que todos foram embora felizes e alegres, por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao povo de Israel durante aqueles dias. Deus tem bênçãos para nós nesse lugar, querido. E conforme nós lemos, é na casa de Deus que as nossas orações são ouvidas. Não significa que em casa ou qualquer outro lugar não devemos orar. Mas é aqui onde o Senhor nos assiste diretamente, porque este é o seu lugar. Então, em dias de cultos normais, que seriam cultos de poder, como estamos tendo aqui todos os dias, às 5:30 da manhã, numa igreja de 300 membros, temos aí, quem sabe, 20 pessoas. Será que os demais, 80% ou mais, não precisam?
Já foram abençoados tanto que chega, já está saindo bênção pela culatra? Será que é isso, irmãos? Ellen White usa uma expressão no livro Eventos Finais, que diz que quando se a igreja de Deus deixasse de ser ociosa, irmão, sabe o que significa? Deixar de preguiça. Os nossos cultos seriam diferentes, seriam muito mais aproveitáveis, muito mais prazerosos. Mas sabe por que a gente não consegue isso hoje? Porque isso tem sido para nós algo banal, sem importância. E a gente só recorre a Deus quando o bicho pega, quando o trem aperta, como diz o mineiro. É aqui, irmãos, na casa de Deus, que Ele nos ouve. É aqui que Ele age diretamente, imediatamente. Aqui o Senhor ouve as nossas preces. Mas fazemos pouco caso disso. Por quê? Eu gostaria que vocês avançassem um pouco mais aí nas suas Bíblias. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, tem um verso muito conhecido por nós. Jeremias 29, verso 13. Aqui está, queridos, por que não fazemos questão, como fizeram no passado o povo de Israel, de estar na presença de Deus. E como eu dizia, nos cultos de poder, que era para essa igreja estar lotada, que era para o povo estar contrito, com o interesse de buscar esse poder, de adquirir esse poder para si. Porque Deus promete que se nós buscarmos, Ele tem a dar. E Ele ainda diz, se vós, que sois maus, sabe dar boas dádivas, bons presentes a seus filhos, ainda mais eu, que estou cheio de amor. Temos uma igreja vazia. Parece que não temos necessidade de buscá-lo. Mas no sábado, nós temos uma igreja cheia de pessoas vazias. É vergonhoso quando a divisão sul-americana nos propõe que somente 20% dos membros desta igreja estudam a lição da escola sabatina. Qual é o alvo da divisão agora? Reverter essa pirâmide, fazer com que 80% da igreja estude. O povo de Deus parece não ser mais o povo de Deus, irmãos. Aí Jeremias 29, 13 diz: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo coração. Talvez na tradução de vocês esteja um pouco diferente. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez, queridos, aí esteja o meu problema. Talvez aí esteja o seu problema. Não temos buscado Deus de todo o coração. Será que eu, como pregador, posso estar dizendo isso? Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui também em Isaías 29, combinando os dois, Isaías e Jeremias. Olha o que diz o Senhor: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O louvor é maravilhoso, irmãos. O louvor é lindo. A mensagem é extraordinária, mas o coração do povo está longe de Deus. E ele ainda conclui esse verso dizendo: a religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Ou seja, alguns de nós sabemos as doutrinas e mandamentos de cor, mas no fundo, o nosso coração está longe de Deus.
E às vezes fazemos questão de ter de cor, até para demonstrar para os demais que sabemos mais que eles, ou que somos até superiores a eles. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. No Novo Testamento, Cristo Jesus, ainda não achando suficiente, ele repete as palavras de Isaías que ele mesmo havia dado. Mateus 15, 8 e 9. E Jesus disse: este povo, com a sua boca, diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Precisamos mudar, queridos. Precisamos buscar a presença do Senhor com interesse, com vontade, com determinação, com vibração. Senão a vida não passa disso aqui, queridos. Nada acontece, temos a maior dificuldade para poder expressar o melhor de nós para Deus. Nessa noite, o Senhor apela ao teu coração, que você faça uma mudança de vida, que você faça uns 180 graus, que as coisas da direita, ou seja, as coisas que gostamos, as coisas que amamos, possam passar para a esquerda. E as coisas da esquerda possam passar para a direita. Por que é tão difícil estar na casa de Deus num dia de adoração, num dia de louvor? Por que é tão difícil, irmãos, nos sacrificarmos para fazer o seu querer, a sua vontade? Eu vi hoje alguém fazendo uma pergunta, uma não, várias. Por que isso na igreja é pecado e lá fora não é? Por que, irmãos, que comer carne na igreja, nas programações da igreja é pecado e comer carne em casa não é pecado? Por que, irmãos, que tomar café e tomar Coca-Cola na igreja é pecado e em casa não é pecado? Por que usar calça na igreja é pecado e lá na rua não é pecado? Olha só as perguntas, irmãos. Olha a superficialidade do nosso cristianismo. E eu digo a vocês, sabem por que essas perguntas surgem? Porque às vezes nós queremos achar uma brecha para poder fazer aquilo que o nosso coração está cheio de vontade de fazer. Na realidade, nunca fomos cristãos, irmãos, quando temos tais pensamentos. Porque a Bíblia diz que o céu não é comida e nem bebida. Mas se eu tivesse um relacionamento direto com Cristo, se eu fosse amigo dele para valer, irmãos, tais perguntas não subiriam à nossa mente. Porque eu iria saber, como amigo, do que é que ele gosta e do que é que ele não gosta. O que é que ele se agradaria, o que é que ele teria prazer que eu fizesse ou não. Não fazer perguntas para quem é experiente na igreja, quem é mais velho, querendo achar uma brecha para fazer o que é errado. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. E eu queria dizer um segredinho para vocês. Muitos estão esperando um Cristo floreado, um Cristo de glória e majestade, um rapaz novo de 33 anos de idade, mas sabe, queridos, nós receberemos um velho de cabelos brancos, conforme está escrito no livro de Apocalipse, cabelos brancos de tanta paciência de nos esperar. No livro de 2 Pedro 3, no verso 9, diz que ele não veio ainda. Não é porque ele está demorando por demais, como alguns pensam, mas é porque eu e você estamos vivendo relaxadamente, e com isso tem impedido a volta do Senhor Jesus. Escutem,
Existem coisas que são cabíveis à igreja de Deus, que se porventura isso fosse executado dentro desse lugar, nós estaríamos no céu há anos. Num culto da madrugada, de domingo, de ontem de manhã, eu contei a experiência de uma recepção de uma igreja. A igreja lotada num dia de uma programação especial, o pastor da igreja ministrava aquele lindo louvor. E a igreja cantando com tanta vontade, com tanta ênfase, que entra um hippie pela porta da igreja e ele conseguiu chamar a atenção mais do que o louvor dado a Deus naquela noite. O hippie não achou lugar, chamou a atenção do povo, mas ninguém teve coragem de se levantar e dar lugar a ele. Então o hippie chega até a frente, senta aqui no chão, do lado do primeiro banco, e como se tivesse atônito, de boca aberta, admirava aquele tão lindo louvor. De repente adentra, após ele, um diácono da igreja, e ele veio na direção do hippie, e o pastor logo pensou, meu Deus, o que irá acontecer? E logo imaginou, porque essa é a nossa reação na maioria das vezes. Deve ser que ele vai tirar o hippie aqui à força. O pastor já ficou esperando isso, irmãos, e ministrando aquele louvor com apreensão. E para surpresa de todos, aquele humilde irmão, com o seu inário aberto, ele não convida ninguém para que se levante e dê lugar ao hippie, mas ele senta do lado dele, abre o inário e começa a louvar com ele. Eu pergunto para vocês, será que aquele menino não teve vontade de transformar a sua vida e se tornar um com aquele povo? Pois ele se convertera por causa dessa atuação, desse carinho, desse princípio. Será que temos isso aqui na Central de Cachoeira, irmãos? Fiz uma experiência ontem. Eu havia avisado para as pessoas, para os remanescentes desta igreja que têm a coragem, disposição de levantar na madrugada, de abandonar a cama quente e vir aqui buscar ao Senhor, expressar o melhor do seu louvor, para orarem pelas visitas, que o ministério da mulher, o ministério da recepção, o ministério dos coordenadores de interessados, o ministério pessoal, se envolvesse nesse projeto dessa semana. Mas trouxemos uma visita ontem, irmãos. Uma visita. E ninguém foi capaz de apertar-lhe a mão. Perguntar o seu nome, de onde veio? O nosso pastor Meireles, lá em Linhares, ele foi pastor 21 anos, no estado de Alagoas. E por ser capixaba, uma vez por ano ele vinha para ver os familiares, passar as férias aqui em Vitória. E depois de um dia de apelo da sua cunhada, de alguém próximo dele, o convidaram para ir a uma determinada igreja, não sei nem se eu devo falar o nome, eu falo o nome. A Igreja Batista da Glória, lá em Vila Velha. E por causa da insistência daquela pessoa, ele foi. E lá tomaram o nome do pastor Marcos Meireles. E não pararam por aí. Não é simplesmente seja bem-vindo, fique à vontade. Não é só isso, irmãos. O ministério da recepção vai muito além disso. Tomaram o endereço do pastor Marcos. E quando ele retorna para Alagoas, ao chegar em casa, ele se depara com um cartão de gratidão pela visita à Igreja Batista da Glória. De mês em mês, chegava uma revista, um livro, uma lição da escola dominical deles. Agora eu pergunto, se eu e você, como membros, ainda vou mais além, como líderes desta igreja, tivéssemos tais atitudes, eu pergunto,
A nossa igreja está assim, num dia de culto de poder, irmãos? Me ajudem, irmãos, em nome de Jesus. Me ajudem a orar mais. Me ajudem a buscar mais a face de Deus, irmãos. Precisamos hoje criar intimidade com isso, queridos. Senão não seremos reconhecidos quando Ele voltar. Porque Ele vem buscar amigos. E se qualquer coisa é mais importante do que Ele para nós, com certeza não subiremos. Porque Ele não nos reconhecerá naquele dia, queridos. Igreja de Deus, por favor, busquem. Criem amizade hoje. É como se Deus estivesse implorando a nós para nos salvar, irmãos. E a igreja está dispersa, não está nem aí. É como se estivéssemos fazendo pouca questão do seu sacrifício, como cantou ontem nosso amigo Elias Júnior, que não se resume somente àquele lá da cruz. Ele deixou toda a majestade, todo o poder, toda a glória, a servidão dos anjos, por causa de um miserável como eu, irmãos. E não tenho sabido valorizar isso, ter essa experiência com Ele, queridos. As nossas orações têm sido rápidas demais, irmãos. E eu quero dar um conselho para vocês aqui. Às vezes, quando chegamos na igreja, observamos as longas orações de alguns irmãos, que pedem por isso, por aquilo, por aquele e por aqueles, por coisas, por bens. Ellen White diz que as nossas orações públicas, audíveis, elas precisam ser objetivas. Por quê? Deus é maravilhoso, até nisso Ele nos alerta. Para que o inimigo não fique à parte dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas realizações. E quando a gente conversa demais, e que muitos ouvem, o inimigo de Deus também ouve, e ele trabalha duro em cima disso para que não aconteça, se for para o bem. Por isso, quando Jesus disse, olha, quando fordes orar, entrem no seu quarto, fechem a porta e em secreto, lembram disso? Não foi à toa, irmãos. Nós temos tempo de orar em casa, queridos, mas não fazemos. E às vezes quando chega aqui a gente quer orar demais. Se nós tirássemos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, escutem, o que sobraria da nossa oração? Quantos de vocês já tiveram curiosidade, interesse de estando num deserto frio à noite, gelado, e durante o dia séquido, quente, se refrigerar na presença de Deus? Quantos de vocês, num deserto tinindo, num sol pegando fogo, querer vir à casa de Deus se refrigerar na sua presença? Quantos de vocês já fizeram a oração do santuário, de adentrar pela porta principal do átrio, que é o caminho, se deparar diante do altar do sacrifício, não precisar mais do cordeiro, porque fora substituído por aquele verdadeiro lá da cruz, mas faça agora a cruz como o altar de sacrifício, e você se deparar diante dele, confessar os seus pecados, e o sangue derramado daquele cordeiro da cruz perdoasse os teus erros, e você agora pudesse andar um pouco mais e se deparar com uma bacia de água, a água que representa Cristo Jesus, a água da vida, aquele que, se nós bebermos dessa água, nunca mais teremos sede. Se lambuzar nessa água,
se lavar, se banhar nessa água, para poder estar na presença de Deus e agora entrar pela segunda porta, que é a verdade. Poder se direcionar ali para a mesa com os 12 pães da preposição. Essa mesa, queridos, representa o lugar de reunião, o lugar da família se reunir, o lugar não somente para se alimentarem no almoço, no café da manhã, no almoço ou na janta, mas um lugar de trocar ideias, de ouvir opiniões, um lugar de pedir perdão uns aos outros e também de perdoar. Eu conheço famílias que nesta hora tão sagrada vai para a frente da televisão e presta o seu culto à NT, o jornal do SBT, ou a STV primeira edição, e outros, balanço geral e por aí vai. Esposo não conhece a sua esposa, a esposa não conhece o seu esposo, pais não conhecem seus filhos e filhos não conhecem os seus pais. Os pães da preposição simboliza Cristo Jesus, que morrera por mim e que de volta e meia Ele me faz relembrar disso na Santa Ceia, mastigando o pão, lembram? O pão em número de 12, que representa o reino completo do Senhor Jesus, o reino de Deus. E agora, quem sabe, você se dirigir ao lado esquerdo ali e ver aquele candelabro com 7 lâmpadas acesas, sendo alimentadas com azeite, o azeite que representa o Espírito Santo de Deus. E aquela luz que representa a Cristo Jesus, que é a luz do mundo. É aquela luz, queridos, que faz brilhar o teu rosto. É aquela luz que faz ser um cristão transparente. Não ter medo da verdade, não ter nada a esconder. Não deixar que lâmina nenhuma, por mais fina que seja, interferir no seu relacionamento. Seja marido e mulher, filhos, amigos, igreja, irmãos. Quem dera nos banhássemos nessa luz todos os dias, queridos. As pessoas iam ver que eu e você somos diferentes. As pessoas iam perceber que o brilho da nossa face é diferente, porque nós estamos diante da luz do universo. Poderíamos, quem sabe agora, nos dirigir aqui ao lugar da escola sabatina, onde se colocava o altar do incenso. Aquela fumaça cheirosa, irmãos, representa a minha e a sua oração intercedendo pelos outros. Ellen White diz naquele livro, O Caminho a Cristo, que quando eu oro por minhas coisas pessoais, quando eu busco para mim, talvez até de forma egoísta, ele retarda a resposta e às vezes até desvia a resposta. Mas quando nós oramos pelo próximo, quando nós oramos, intercedemos pelo alheio, ela diz, o Senhor tem urgência em responder. Nós teríamos uma igreja muito mais abençoada, irmãos, se tão somente orássemos uns pelos outros. Mas às vezes só lembramos disso no culto da quarta-feira. E quando a gente sai daquela porta para fora, nunca mais eu lembro do que foi que o irmão pediu. Seríamos muito mais abençoados, queridos, se nós intercedêssemos uns pelos outros aqui. É por isso que a nossa oração é apressada, irmãos, porque não temos tempo. Eu não lembro de ninguém. E é por isso que às vezes me perguntam, por que eu me ajoelho e demoro tanto? Qual o assunto? Eu lembro de cada um de vocês. Eu intercedo pelas pessoas que vêm visitar hoje esta igreja. Eu intercedo pelo ancião, pelo pastor dessa igreja, pelo ministério da mulher, pela recepção, pela música, pelo louvor, que em algum instante o Espírito de Deus possa usar um desses ministérios e alcance a alma que Ele morrera por ela lá na cruz do Calvário.
É aqui no altar do incenso que nós deveríamos demorar mais, irmãos. Lembrar do irmão daqui do primeiro banco até no último lá atrás. Mas quantos de nós estamos dispostos a pagar esse preço? Às vezes passamos anos na igreja e nem conhecemos todos. Então entramos na terceira porta, que era a divisória da cortina, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. A vida. A terceira porta. E aí nos deparamos com a Arca da Aliança, que, como lemos, simboliza o poder de Deus. Uma arca revestida em ouro, em madeira de acácia, que guardava ali 3 objetos. Vamos lá. O primeiro, as 2 tábuas da lei de Deus, escrita com o seu próprio dedo, para que ela não fosse apagada, esquecida, mas que fosse eterna. Mesmo que chova, mesmo que faça sol, mesmo que o limo penetre, ele nunca se apaga. Porque a lei de Deus é eterna, irmãos. E se algum cristão aqui nessa noite, que nos visita, não tem costume de guardar os mandamentos, inclusive o 4º, que ele sobressai dos demais. Somente nesse mandamento há 98 palavras. Será que isso não significa alguma coisa? Será que Deus não queria nos chamar mais ainda a atenção? Será que esse mandamento não reflete o Deus que Ele é? Criador, o Deus dominante do céu, da terra, o único mandamento que identifica Deus como Criador. Há também, no lado das tábuas de pedras da lei, a vara de Arão que floresceu. Vara significa justiça, disciplina, aconselhamento. E hoje, queridos, se vocês observarem até isso, a política, os poderes do nosso país, dos nossos governos, tentam mudar. Pai não pode mais disciplinar os filhos. O pai está errado em disciplinar os seus filhos. E o Senhor, através da sua palavra, nos orienta a usar a disciplina. Falar nisso eu me lembrei agora. A semana passada, uma senhora descobriu que o seu filho de 13 anos começou a fumar maconha. E ela foi conversar com ele e ainda quis ter razão. Ela colocou uma música de 3 minutos, aumentou o som e quebrou o moleque no pau. 3 minutos de cacete, irmãos. No final, ela botou água de sal na água e banhou o menino. Se a polícia descobrisse, ela seria presa. Mas sabe o que aconteceu? Nunca mais ele fumou maconha. Agora de casa para a escola, da escola para casa, ele não sai mais com aquelas amizades. E eu pergunto, se ela não tivesse feito isso, teria um filho delinquente, desrespeitoso, que lhe traria tristeza e vergonha, e depois a polícia teria que dar jeito, irmãos. E se não fosse no porrete, no cacetete, nas coronhadas, era na morte. Do lado também daquela vara tem o maná, o pão que alimentou e alimenta os anjos e que também alimentou o povo de Deus no deserto. O maná simboliza também Cristo Jesus, assim como a vara e assim como a lei, porque Deus é amor e a lei é amor. A lei reflete o caráter de Deus, que é amor. Cristo nos convida hoje a comermos desse pão, a comermos, irmãos, a sua palavra, a comermos a verdade, porque assim nenhuma doutrina, nenhum vento de doutrina nos desviaria da sua presença, dos seus olhos, da sua face. O Senhor convida você a comer desse maná, desse pão, para que nunca mais você tenha fome. Agora vamos fechar a arca. Ali na tampa da arca, quem lembra o nome que se dá? A tampa da arca, quem lembra? Alguém lembra? Irmão Adilson, o senhor lembra? A tampa da arca, ninguém lembra.
propiciatório. O propiciatório também representa Cristo, irmãos, porque está acima do pão, do alimento, ele está acima da providência, ele está acima do prover, ele também está acima da justiça, porque ele é a justiça. Ele está acima da lei, porque ele é a lei. Sabe o que isso quer dizer? Que para todas as nossas lutas, para todas as nossas dificuldades, ele é Deus. Ele está sobre tudo. Em cima do propiciatório, em cima da tampa da arca, sai dali uma fumaça que a Bíblia revela para nós como Shekinah. O que é Shekinah? A presença de Deus. Já teve você coragem de passar por todo esse processo, quebrar todas as barreiras e chegar diante do Shekinah? Sentir a presença de Deus, estar diante da sua face, não ser consumido, não ser queimado. Eu queria que nessa noite você, igreja, experimentasse isso. Ele está te esperando. E ali por cima do Shekinah, os dois anjos que assistem diante do Senhor e que durante 24 horas por dia eles dizem: Santo, 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 Santo. Se eu repetir isso aqui mais um pouco, vocês vão se encher. Mas ele não se cansa de ouvir, irmãos. Ele quer ouvir você nessa noite. Se na sua oração você não tiver nada que dizer mais além dos seus blá blá blás, não se preocupe. Cale a sua boca e no seu pensamento clame: Santo, Santo, Santo. Diga: Santo, 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 até cansar. E não queira somente falar, irmãos. Diga: Santo, 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 até que ele te ouça e até que você o possa ouvir. O Elias vai cantar uma música agora. E se você quiser fazer esse concerto com Deus hoje, se você quiser olhar para o céu e dizer: Pai, eu quero ter essa experiência contigo agora, a partir de hoje, que seja diferente do que foi até agora, eu gostaria que enquanto Elias canta, você se levantasse. Eu quero orar por você. Sei que muitas coisas estão passando por sua mente e que está lutando para aceitar o seu convite. O inimigo vai tentar impedi-lo de chegar até Jesus. Ele quer fazer você pensar que desta vez não há mais volta e que foi tão longe para ter de novo o amor do Pai. Não escute essa voz, não recuse o perdão que Ele oferece novamente para você. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E aceite agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. Sei como é difícil tomar agora decisão, mas isso é preciso
Se quiser um novo coração, venha logo confessar seus temores a Jesus. Ele limpará todo o mal do teu viver. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E aceite agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. Venha logo ao encontro do Senhor. Esqueça o passado, Cristo oferece seu amor. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E aceite agora outra chance pra recomeçar. Pra Jesus, escute seu chamar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. E você que tomou essa decisão nessa noite, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai eterno, Criador do céu, da terra, do mar, da fonte das águas, de tudo que neles há, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque és também o nosso Criador. Nesse instante, Pai, a tua igreja clama pelo teu nome, a tua igreja clama pelo teu poder. Queremos experimentar mais isso, Senhor, porque temos sido tão negligentes. O nosso dia a dia tem sido tão corrido que tem impedido de buscarmos a tua face, e com isso temos colocado outros deuses diante de ti. Por favor, Deus, trabalha em nosso coração, purifica-o, para que nós possamos buscar com Ele, o Senhor, verdadeiramente, com um coração limpo, transparente, brilhando através da tua luz. Que não tenhamos vergonha, nem medo de defender o teu nome, de defender o teu caráter onde quer que formos. E quando porventura formos desafiados pelo inimigo de Deus, ele nos encontre ajoelhados aos teus pés, dizendo: Santo, Santo, Santo. Anima o teu povo, Pai. Anima a tua igreja a buscá-lo mais. Nos perdoe naquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento. Limpa de nós aquilo que não pertence ao Senhor. Derrama fora do vaso que somos aquilo que não pertence a Ti, aquilo que nos distancia do Senhor. Por favor, Deus, as nossas atitudes, as nossas palavras, que tem feito muitas vezes o Senhor chorar, que temos
decepcionado ao Senhor, por favor, Pai, nos perdoe. E se porventura existir algum pecado em nossa vida, que possamos ser cristãos sinceros em confessá-los ao Senhor, para que Tu continues sendo justo, fiel, para nos perdoar. Por favor, Deus, nos ajude a não nos concentrar em nossa reputação, porque sabemos que o Senhor não virá buscar homens ou mulheres de reputação, mas virá buscar homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome, de confessá-los, de reconhecer que são pecadores confessos e não santos hipócritas. Trabalha na nossa vida agora, Deus, e não permita, Pai, que saiamos daqui como chegamos, mas que o Teu Espírito nos alcance, que Ele ache lugar em nós, no nosso corpo, em nossa vida, em nosso viver, e que sejamos transformados, moldados no caráter do Senhor. Se o Teu perdão ainda não for suficiente para nós, para nos deixar aptos de ser representantes Teus, chamados Teus filhos, por favor, Deus, faz um milagre agora. Faz um milagre, nos transforma. Tira de nós a capa de ovelha em cima desse lobo. Transforma o nosso ser, transforma o nosso coração, transforma os nossos pensamentos, transforma o nosso interior. Eu te peço essas bênçãos, Deus, já agradecido pela Tua resposta, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês pelas suas decisões, que Deus continue usando vocês para a honra e glória do nome dEle, amém.